Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradeço a presença de vocês nesse webinar. O nosso tema não poderia ser mais atual e mais interessante. A reforma tributária tem afetado muito as nossas empresas e elas vão precisar de um redesenho, em vários casos, para poderem se adequar a essas novas regras. Antes de passar a palavra ao nosso moderador e aos nossos palestrantes, eu gostaria só de falar um pouquinho da nossa Câmara. Vejo aqui que tem alguns participantes que ainda não são nossos associados e vale a pena vocês conhecerem mais o que a Câmara tem a oferecer. A nossa Câmara de Comércio é a Câmara bilateral mais antiga aqui do Brasil. Nós completamos 126 anos esse ano e além das atividades tradicionais de uma Câmara de Comércio, principalmente networking, como vocês sabem, a Câmara tem várias outras atividades complementares a oferecer, dentre as quais locação de sala, matchmaking, etc. Então, eu convido aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais a nossa Câmara a contatarem a Rosângela, que está aqui participando com a gente, que está à disposição. Os nossos palestrantes hoje são, obviamente, pessoas de altíssima qualidade, representam três escritórios renomados. O nosso moderador, Geraldo Mascarenhas, é sócio do Xenu Advogados, foi membro do Conselho dos Contribuintes há alguns anos, né, Geraldo? E atua muito com essas questões de reforma tributária. Malcir e Douglas também, mas eu prometi ao Geraldo que eu deixaria ele apresentar os nossos palestrantes, então passo aqui a palavra ao Geraldo, que vai moderar o evento. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Agradeço muito, na sua pessoa, agradeço a oportunidade à CCFB para de fato falarmos de um assunto que é não só atual, mas cuja relevância é crescente, né? E você disse muito bem, as empresas precisam de fato se redesenhar, se adaptar a essa nova realidade. O nosso evento de hoje é um evento que a gente vai tentar ter um formato um pouco mais dinâmico, um pouco mais, digamos, prático, né? Então, vamos classificar isso aqui como um bate-papo de forma que os nossos palestrantes poderão trocar ideia com vocês. E, por favor, fiquem à vontade de fazer os apontamentos, as dúvidas que entenderem pertinentes. Nós vamos, de fato, ficar felizes com essa participação, com esse engajamento o máximo possível. Reforma tributária, ao mesmo tempo, é um assunto que se fala há tanto tempo, mas ele se renova diariamente, né? E ficou muito claro para a gente, eu não sei, é importante a gente ouvir o Moacir e o Douglas sobre isso, como que algumas empresas, aparentemente, pelo menos, não estão suficientemente atentas aos efeitos práticos que isso traz. Até que ponto elas perceberam ou não a dimensão dessa reforma tributária? E o Douglas e o Moacir vão poder falar muito claramente que esses efeitos não são tão somente jurídicos, contábeis, mas eles transcendem isso no que se refere a precificações, a contratos, renegociações, precificação principalmente, até mesmo eventualmente marketing e outros efeitos. É uma espécie de uma revolução que ultrapassa as fronteiras do direito tributário. Bom, esse tema, então, no primeiro momento, vai ser tratado pelo nosso colega Douglas Matos. O Douglas, ele é sócio da área tributária do Demarest, é mestre em direito tributário pela PUC e vai ter um enfoque mais ligado às principais características da reforma tributária, mas também sobre o estágio atual das regulamentações, quais são as lacunas e quais são os vácuos que ainda precisam ser preenchidos por essa regulamentação, pela legislação ordinária, o que falta ser tratado e qual a expectativa quanto a essa regulamentação. Por outro lado, o nosso segundo painel vai por parte do Malci Fragonese, ele é sócio tributarista do Batista Luz, é formado pela USP, tem o DSU na Université de Pantheon, é especialista em Direito Tributário pela PUC, mestre em Direito Geral, Teoria Geral do Direito pela USP também. E ele vai falar sobre mais essa necessidade do redesenho das empresas em função da reforma tributária, né? Por onde começar? Já deveria ter começado? O que falta? Quais os tipos de levantamento, de simulações, de apurações, de ações que o Moacir recomenda para que os nossos contribuintes se preparem para o nosso temido dia 1º de janeiro de 2027? Bom, eu vou passar a palavra diretamente para eles. Cada um terá ali mais ou menos seus 30 minutos para fazer as suas considerações, as suas observações, e a gente vai trocando ideia ao longo desse papo. Então, Douglas, eu queria muitíssimo agradecer a sua presença. Você é um grande especialista na matéria e pertencente a um dos escritórios mais importantes do nosso país. Agradeço pelo seu tempo, agradeço pelo seu conhecimento e, por favor, fique à vontade. Por favor, peço que fique atento ao tempo, mas fique à vontade, por gentileza, em nos trazer as suas observações. Muito obrigado, Douglas. Bom dia, Geraldo. Obrigado pela introdução. Obrigado por
as palavras iniciais. Felipe, um prazer estar com você aqui. Um bom dia, Moacir. Mesma coisa, dividir aqui esse bate-papo, que não se trata de uma exposição, se trata realmente de um bate-papo. Acho que temos aqui pessoas na audiência que são pessoas que já vivenciam a reforma tributária. Então, nossa ideia aqui é trazer tópicos e pontos que nós temos vivenciado e dividir com todos para que a gente possa fazer essa grande conversa aqui, porque é uma coisa nova, né? Afinal de contas, estamos todos trabalhando na implementação. Como o Geraldo me apresentou, sou Douglas Mota, sou sócio da área tributária do escritório Demarest, e tenho trabalhado em tributação sobre consumo há bastante tempo. Com a reforma tributária, a gente teve que fazer algumas alterações no próprio departamento, na própria formação dos nossos profissionais, e a gente sabe que por 8 anos a gente vai ter dois sistemas convivendo. Eu preparei aqui um material apenas como apoio para que a gente possa fazer esse bate-papo, depois a gente vai disponibilizar a Câmara, porque a Câmara quiser, para a Câmara distribuir a quem desejar receber esse material. Vou projetar aqui. Geraldo, se você puder me falar se já está aparecendo, para que eu não fique vendido aqui na história. Tá sim, Douglas, está aparecendo. Tá, João. Bom, então, o que eu tive como intenção aqui, né? Eu e Malcir combinamos aqui de abordar determinados tópicos. A minha parte aqui é uma parte mais introdutória, falar de aspectos gerais, o que nós temos já visto e o que está sendo implementado e como está sendo implementado, o que falta ainda, alguns pontos polêmicos também, e a gente vai tratar nesse formato. Perguntas, algumas coisas assim, o Geraldo vai ajudando aqui a audiência a fazer as perguntas e interrompendo quando for necessário. E, por favor, Moacir, Geraldo, Felipe, fiquem à vontade para complementos aqui. O que eu coloquei aqui nesse material, nesse PPT, né? Bom, quais são os principais pontos aqui que eu pretendo abordar aqui, né? O que foi aprovado até agora, os pontos pendentes de definição, questões polêmicas e pontos de atenção, para que a gente possa fazer, então, essa abordagem. Bom, a reforma tributária, e aqui é apenas uma lembrança, né, afinal de contas, nós estamos já cansados de ver as legislações e tal e tudo mais, o que levou à implementação dessa reforma tributária. A reforma tributária, como todo mundo sabe, ela foi implementada para buscar simplicidade, ou seja, nunca se buscou que se reduzisse carga tributária. Nunca foi esse o objetivo. A gente até quer, né? Mas nunca foi esse o objetivo. O objetivo sempre se buscou simplificar o sistema. Por quê? Porque a vida do pagador de tributo no Brasil, principalmente os tributos sobre consumo, ela é muito complicada, né? Nós somos uma federação com um poder central, União, e temos 27 unidades federais, 26 estados e o Distrito Federal, e mais de 5 mil municípios, legislando e cobrando tributos sobre consumo. Então a ideia sempre foi ter simplicidade. A gente fala de reforma tributária, possivelmente desde que a Constituição foi promulgada em 88, a gente fala de reforma tributária. Eu mesmo acabei minha graduação em 98 e lá se tinha já uma reforma tributária discutida no governo Fernando Henrique. E eu prometi para mim que não faria uma pós-graduação até que saísse uma reforma tributária. Se eu tivesse esperado isso, eu teria ficado só na graduação, teria estudado mais nada, você teria ficado gastado menos energia e menos dinheiro também. Bom, simplicidade, transparência, justiça tributária e equilíbrio meio e defesa do meio ambiente faz parte aqui do storytelling para a gente aprovar essa reforma. Bom, o que nós tivemos aqui de tramitação legislativa? Tivemos a Câmara dos Deputados aprovando o projeto de reforma do sistema tributário na Constituição lá em julho de 23. O Senado Federal fez a sua parte e fez a aprovação em 8 de novembro de 23. E a gente teve a promulgação da alteração da Constituição ainda em 23, lá com a emenda constitucional 132, que foi promulgada em 20 de dezembro de 2023. Bom, com isso a gente teve o quê? Mudança da Constituição, mudança do sistema. A partir disso está inaugurada então a reforma tributária e começam a ter necessidade de aprovar coisas complementares. Tivemos então a segmento com a apresentação do projeto de lei complementar de regulamentação do IBS da CBS, que era o PLP 68 de 24, então foi aprovado, foi apresentado então em abril de 24, depois ele foi apresentado também em junho de 24, foi apresentado o PLP 108 de 24, até que demora bastante tempo, mas em janeiro de 25 se aprova o PLP 68 de 24, através da Lei Complementar 214. O objetivo dessa Lei Complementar 214
de 25, que está todo mundo estudando, todo mundo lendo, foi regulamentar a cobrança dos tributos, a cobrança do IBS, da CBS, do imposto seletivo e tudo mais. Mas ainda faltava a outra perna, né, que é a perna em que você tinha ali o PLP 108, em que era necessário, então, aprovar isso, porque tratava da própria organização dos sistemas da reforma tributária, né? Aprovação das instituições que normatizariam e também fiscalizariam e também os processos, procedimentos para a reforma tributária. Até que, então, em janeiro de 26, a gente tem a aprovação da Lei Complementar 227 de 26. Então, a Lei Complementar 227, ela visa disciplinar a instituição, a estruturação do comitê gestor, o contencioso administrativo, distribuição de arrecadação e disposições relativas à transição do ICMS para a CBS. Então, hoje, nós temos um quadro mais completo de legislação, né? Este quadro completo de legislação nos dá a segurança para, pelo menos, ter todo desenho, todo o tal do framework para a gente conseguir, então, ir lá preenchendo os campos. Faltam coisas ainda, é necessário fazer uma série de normatizações e divulgações de legislação e tudo mais. Bom, para a gente lembrar aqui, né? A gente está acabando, então, vai acabar com o PIS e COFINS, vai acabar com o ICMS e com o ISS, vai acabar com o IPI. Acabar não, o IPI inicialmente era para acabar, mas a gente fez ali um puxadinho e a gente vai manter o IPI e vai zerar para a maioria dos casos. De outro lado, com a reforma tributária, nós estamos criando um IVA, um Imposto sobre Valor Agregado, e é um IVA dual, né? Por que dual? Porque a gente vai ter a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, federal, e a gente vai ter o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é subnacional, que envolve estados e municípios. Bom, mas por que ter dois se eles são idênticos? Eles são idênticos. Vamos ter dois porque, efetivamente, os estados e os municípios não querem estar junto com a União na cobrança do tributo. Eles preferem estar separados. Tem a ver com independência, tem a ver com manutenção de poder, tem a ver com uma série de coisas que levam a gente a acreditar que, para eles, no final das contas, as discussões foi o que foi possível de ser aprovado. Essa foi o principal objetivo, né? Com base nisso, a gente, então, também teve então, a CBS e IBS, teremos, então, também uma contribuição estadual. Essa contribuição estadual ela é muito limitada. Por quê? Porque ela vai ser cobrada de produtos primários e semi-elaborados até 2073. E ela vai funcionar para fundiar, para investimentos em infraestrutura. Então, por tempo limitado, estadual, com objetivo específico. E a gente também teve a criação do imposto seletivo, imposto federal. Bom, eu comecei dizendo que a reforma tributária era para simplificar. Então, a gente está acabando com 5 tributos aqui, está criando 4 tributos. Nossa, não sei não, esse negócio de simplificação, porque só pelo número de tributo não está casando, não está ornando aqui a história. Mas é isso, este é o desenho aqui. A gente tem que ver se o próprio sistema de cobrança vai ser mais simples, mas é isso aqui, é o desenho, né? Com base nisso, a gente então vai ter um prazo de transição, já estamos dentro do prazo de transição. Em 2026, que é o ano que estamos, a gente passa a ter já a obrigação de destacar nas notas fiscais o IBS e a CBS, o IBS é 0,1%, a CBS é 0,9%. Aqui, eu falei que é apenas destacar. Por quê? Porque não vai ter pagamento. A gente não vai ter pagamento do IBS e CBS, né? Então, a gente não vai, como não vai ter, a gente vai apenas destacar. É um período de teste, segundo as autoridades fiscais. Vai ser um período de teste para emitir nota, para fazer os cadastros e tal e tudo mais. Mas tem uma penalidade. Se você não seguir as obrigações acessórias e tudo aquilo que a legislação está prevendo, você pode ter que pagar esse CBS e IBS. E aí que seria compensável com PIS e COFINS. Mas o fato é, pode ser que tenha sim, mas não vai, possivelmente não vai acontecer. Já no ano que vem, a gente já começa, aí o jogo começou a ficar sério, né? Porque a gente começa a ter a extinção do PIS e da COFINS, a redução do IPI a zero, exceto para aqueles produtos que concorram com a Zona Franca de Manaus, e tem todo um cálculo e um cronograma bastante complexo, mas está muito expresso, a criação do imposto seletivo, o IBS e a CBS passam sim a ser cobrados. Eles passam a ser cobrados, o IBS ainda com 0,1%, mas aí já com as divisões, né? 0,05 para estado e 0,05 para município. O CBS já com a alíquota cheia, que a gente ainda não tem certeza quanto vai ser isso, mas ela vai ser reduzida
pelo percentual do IBS, então a 0,1%. Então, o ano que vem a coisa já vai ser um pouco, vai ser mais, já vai ser efetivamente a aplicação, né? Esses mesmos percentuais ficam, então, bem em 28, em 2028 se mantém do mesmo jeito. Em 2029, começa, então, talvez a mudança mais importante, que é quando você começa a reduzir o ICMS e também o ISS e, gradualmente, na mesma proporção, ou proporções equivalentes, você começa a subir a cobrança do IBS. Então, você vai ali, ano a ano, fazendo isso. Bom, ponto de atenção aqui é para quem tem benefício fiscal do ICMS, né? Afinal de contas, se você caindo a cobrança do ICMS, você vai automaticamente tendo uma redução também do benefício fiscal do ICMS. Então, com isso, aquelas pessoas que gozam de benefícios fiscais têm que já observar isso, porque é para todos os benefícios fiscais. Vai ter a criação de um fundo de compensação, mas não é para todo ICMS que tem benefício, é apenas então somente para aqueles benefícios definidos na legislação. Aí, em 2033, a gente então vai ter o primeiro ano de um único sistema, que é o novo. Então, desde 26 até 2033, a gente então, até 2032, vamos conviver com dois sistemas, 2033 é a virada de chave total. Eu coloquei aqui 28% de estimativa, a gente sabe, né? Não está certo isso ainda, porque o Senado Federal também não divulgou quais são as alíquotas referência. Lembrando que antigamente se falava de uma alíquota teto e se convencionou, no final das contas, a ter uma alíquota referência, que é isso aqui é a soma, né? Da parte CBS e do IBS estadual e municipal. Então a gente só tem uma estimativa até agora. O que nós temos visto bastante as empresas fazerem, e a gente tem feito bastante aqui, é a simulação dos efeitos da reforma tributária. A gente pegar os números da empresa de, sei lá, de 2025, por exemplo, e explodir esses números até 2033 para ver como se comporta. Mas aí você tem que usar a alíquota que nós estamos estimando, que é 28, você não tem ainda. Mas funciona muito bem e tal, as empresas conseguem tomar decisões a partir desta simulação. Bom, então o que a gente tem aprovado até agora? A gente tem aprovado a emenda constitucional 132, que instituiu o novo modelo, ela criou o IVA dual, CBS-IBS, ela criou o imposto seletivo, tem inserção de novos princípios constitucionais também, como neutralidade, simplicidade, transparência, cooperação federativa e justiça fiscal. Aqui já começam os pontos de atenção, né? Porque a gente vai olhar aqui que foram incluídos novos princípios constitucionais tributários. Neutralidade, por exemplo. O que vai significar isso? Muitos dos nossos clientes aqui já têm começado a nos procurar para falar sobre isso. Olha, se for desse jeito aí o tributo, como vocês simularam aí na simulação de vocês, no modelo de vocês, não vai ter neutralidade coisa nenhuma. Então, precisa começar a olhar para isso, porque com isso você consegue, inclusive, definir se tem pontos a serem discutidos na reforma tributária, se tem pontos abordados na reforma tributária que a gente pode questionar. O pessoal reclama de advogado, que advogado fica procurando pelo em ovo. Na realidade, não. Se é para ser neutro, tem que ser neutro. Eu não posso ter acréscimos. Bom, temos também a Lei Complementar 214. A 214, como eu havia dito, ela buscou regulamentar de forma geral o IBS e a CBS e o imposto seletivo. Ela também definiu o fato gerador, base de cálculo, não cumulatividade e regimes diferenciados. Lembrando, né, a gente tem um regime ordinário e regimes diferenciados para alguns setores. Também houve a criação e estruturação do Comitê Gestor do IBS, regras iniciais sobre contencioso, mas bem iniciais também, né, porque aquele arcabouço mais geral, e a gente teve ali também a Lei Complementar 227. A Lei Complementar 227, ela tratou de regulamentar especificamente o contencioso administrativo do IBS e CBS, e aí eu volto para o meu comentário. Eles prometeram entregar simplificação. Quando você olha para esse contencioso, você fala, caramba, conseguiu ficar mais complicado. Mas está agora o regulamentado também. Também regras gerais sobre fiscalização, lançamento, julgamento administrativo e coordenação entre fiscos e procuradorias. Lembrando que nós teremos CBS e IBS, tributos idênticos, cobrados por pessoas diferentes, com a possibilidade de ter autos de infração diferentes para os mesmos fatos geradores, para as mesmas situações, sendo julgados de forma separada, separado, tendo o mesmo objeto, mesmo origem, mesmo fato gerador, mesmo período, mesmo tudo. Então a gente vai ter essa possibilidade. Tem ali uns caminhos dados pela lei complementar de como organizar isso, mas a gente sabe que não vai ser simples.
Bom, a Lei Complementar 227 trata ainda da transição do ICMS e do IBS de forma mais detalhada, falando ali de como se dará a utilização dos saldos credores, como será a compensação, como se pode falar de ressarcimento, como pode se falar de monetização dos próprios créditos também, muito importante que a gente fique atento a isso. Ou seja, se a gente está seguro com os nossos saldos credores, se a gente está seguro com tudo aquilo que a gente apropriou de crédito até hoje, se a gente acha, tem dúvidas sobre créditos que a gente tem dúvida, que a gente tem receio de lançar, esse é o momento de decidir, né? Nós temos feito muitos trabalhos sobre isso, sobre validação de crédito, ajudar nas decisões. Esse é o momento de revisar aquilo que é possível de colocar dentro da escrituração, seja do ponto de vista pacífico, seja do ponto de vista contencioso. Porque se você não fizer, o que vai acontecer é você vai perder esse crédito. E também alterações das regras gerais sobre TCMD. Essa parte de TCMD está causando um grande alvoroço, né, porque muitas pessoas estão começando a fazer planejamentos sucessórios a partir disso. Isso é muito importante também de ser observado, e a gente tem visto cada vez mais as pessoas procurando para falar sobre isso, então é um ponto bastante importante. E aí, próximos passos. Bom, o que que falta? Regulamentação infralegal e implementação dos sistemas operacionais. O que a gente está falando aqui? O Comitê Gestor do IBS precisa começar a divulgar a legislação. Está havendo uma divulgação muito forte de notas técnicas sobre emissão de notas e coisas mais específicas, né? Mas a gente ainda está nessa fase de transição em que a gente está transacionando para esperar o próprio comitê gestor funcionar. A gente ainda não conseguiu fazer todas as normas para fazer funcionar. Então a gente está aguardando o próprio definição do comitê gestor. Eles estão brigando lá para formação, ocupação de cadeiras e tal e tudo mais, mas precisa começar a divulgar. A Receita Federal está mais adiantada sobre isso, mas ela precisa também dos estados e municípios para progredir. Então, são esses os próximos passos que a gente está observando. Bom, pontos pendentes ainda de definição. A alíquota de referência do IBS-CBS, eu já falei isso, que o Senado nem divulgou ainda. Regulamentações infralegais, como eu falei também. Detalhamento operacional, documentos fiscais, split payment, cashback para pessoas físicas. Lembrando, documentos fiscais, a gente tem a nota fiscal. Os estados e municípios estão unificando as notas fiscais, a nota fiscal nacional. Ainda será possível que estados e municípios, eles ainda mantenham os seus próprios documentos, mas eles têm que unificar a informação no âmbito nacional. Então, está acontecendo. Diversas notas fiscais sendo divulgadas para efeito para fazer os ajustes técnicos da nota fiscal. O split payment é aquele sistema em que os meios de pagamento vão reter os tributos. Então, o exemplo mais simplório é aquele que eu pago via cartão de crédito Moacir. Quando entregar para o Moacir, ele entrega só o valor sem o tributo, porque o sistema já vai recolher direto. Tem alguns pontos de discussão, né? Porque afinal de contas, o Moacir teria créditos a serem compensados e não vai usar. Ele vai, na realidade, receber o valor líquido sem utilizar o crédito. E aí ele vai ter, a legislação indica como ele vai fazer com este crédito ali. Mas é um sistema moderno, que em grande escala não se tem aplicação mundial. A gente vai ser meio pioneiro em grande escala, tem alguns casos muito, muito isolados no mundo, mas parece ser algo bastante interessante pela própria informalidade da economia brasileira, mas a se aguardar. O cashback para pessoas físicas é aquela devolução de dinheiro para as camadas mais pobres da população. Outro ponto, funcionamento prático do contencioso administrativo, como eu disse, tá, ao ler a legislação ali, você fica em dúvida se esse negócio vai funcionar, mas temos fé, velas acesas, e a gente tem certeza que a gente vai conseguir discutir. Se vamos ter vitórias é outra coisa. Regras mais específicas. Ainda faltam regras mais específicas do créditos acumulados, saldos credores do ICMS, né? Compensações, ressarcimentos no período de transição. A Lei Complementar 227 melhorou muito essas dúvidas. A gente ainda já tem muito mais clareza sobre isso. Mas o fato é que a gente ainda precisa de mais coisas. Regulamentação e alíquota do imposto seletivo. Também ainda não está claro, não temos clareza ainda sobre determinados pontos do imposto seletivo. Estamos caminhando para isso. O imposto seletivo é aquele que a gente vai ter a cobrança, então, sobre bens e serviços que façam mal à saúde ou ao meio ambiente, e ainda está muito no início, né? A gente ainda está tentando entender isso aqui.
E aqui eu apontei questões polêmicas e pontos de atenção, porque, como bom advogado, a gente também começa a analisar pontos de discussão e também pontos que os próprios clientes têm trazido para a gente raciocinar se é possível de ser discutido. Então, a gente tem, eu destaquei aqui os principais, né? Base ampla de incidência. O IBS-CBS ele vai incidir sobre todos os fornecimentos, incluindo aqueles que anteriormente não estavam sujeitos a ICMS e ISS. Por exemplo, locação, operações não onerosas, doações com encargos. Bom, como que a gente convive isso com o princípio norteador da neutralidade, que foi implementado com essa reforma da Constituição? É isso que a gente precisa analisar, caso a caso, e verificar se isso realmente vai acontecer. Vejam, o prefeito de São Paulo, quando estava na discussão sobre reforma tributária, ele disse: olha, sou contra porque São Paulo vai perder a arrecadação. Não sei qual conta que ele estava fazendo, mas o fato é que hoje o município de São Paulo cobra ISS só sobre serviços que estão listados na Lei Complementar 116. Com a implementação da reforma, ele vai cobrar tudo sobre tudo, ou seja, o IBS vai incidir todo sobre tudo. Ele passa a ter uma base amplíssima, porque antes ele só tributava serviço, que ainda era listado. Então, quer dizer, ele mudou de opinião rapidamente. Isso é só um exemplo para a gente perceber que haverá para alguns setores, como serviços, haverá um aumento de carga brutal. E a gente precisa, então, pensar como conciliar isso com o princípio ali da neutralidade. Tenho certezas já? Não. Tenho ainda certeza que eu preciso investigar caso a caso. Carga tributária efetiva, aumento potencial de carga para determinados setores, como serviço, outro ponto polêmico, governança do comitê gestor e representatividade, equilíbrio federativo e tomada de decisões. Ainda está em discussão, está tendo briga sobre isso ainda. Regimes específicos diferenciados. Lembre que eu falei, tem um regime ordinário, que é para a maioria das pessoas, e alguns regimes diferenciados. Você vai ter serviços financeiros que estão sujeitos a um regime específico. Então, ali é uma necessária análise que a gente precisa ver o enquadramento, porque nós aqui, por exemplo, fizemos a modelagem de reforma tributária de um grande banco. A gente percebeu que para eles tem um grande impacto. Afinal de contas, eles vão ter dois sistemas, vão ter o sistema ordinário e vão ter o sistema de serviços financeiros. Como encaixar em um e o outro sem correr risco? Porque se você perceber que na parte de sistema diferenciado para serviço financeiro é mais vantajoso, você vai querer jogar mais atividades dentro do serviço financeiro. Ou ao contrário. Então, como fazer esse planejamento sem ter riscos? Porque riscos existirão nesse tipo de situação. Então, quer dizer, isso aqui é só um exemplo, porque regimes específicos financeiros vai ter financeiros, vai ter imóveis, vai ter plano de saúde, cooperativas. Então, a recomendação é modelem, façam as suas modelagens, façam os seus exercícios, suas simulações para ver exatamente quais são os impactos. Contencioso também, novo regramento e adaptação ao novo sistema. A gente vai ter que se adaptar a isso. Período de transição é a convivência com dois sistemas. Por 8 anos, nós teremos dois sistemas convivendo, e a gente vai ter que trabalhar com isso. Outro dia eu até tive que atender um cliente internacional dizendo que ele ia reduzir o investimento dele em equipe aqui de tributário no Brasil. Falei, bom, qual que é o milagre para eu conseguir vender isso para mais pessoas? Porque você vai conviver com dois sistemas. E o cara do Brasil ficou muito feliz quando eu disse isso, porque exatamente é isso que vai acontecer. Por 8 anos você vai ter mais trabalho, vai piorar antes de melhorar. Eu coloquei aqui também a questão do custo de aquisição e precificação, porque é um ponto importante, né? Afinal de contas, o sistema que tem hoje é um sistema em que você coloca todos os tributos dentro do preço, os tributos sobre consumo, né? O PIS e a COFINS, o ICMS, o IPI é por fora, mas está ali no preço também. Então ele entra dentro da mesma dinâmica, né? Esses novos tributos se muda um pouco a forma de calcular preço, né? Afinal das contas, vai estar tudo fora. A lógica é essa, você vê preço sem tributo, porque o que se quer é a transparência de mostrar quanto que custa o tributo. Bom, tem ainda o período de transição, porque no período de transição o seu preço está com os tributos lá dentro. O que você vai fazer? Porque o seu cliente vai olhar para isso e falar assim, tá bom, você vai cobrar novos tributos, beleza, mas o que você vai fazer com os velhos que estavam dentro do preço? Você vai tirar? Então vejam, essa é uma grande discussão, porque o seu cliente vai dizer que você está transformando o tributo em margem e você está tentando ali segurar preço. Então, essa discussão é muito importante, a revisão da precificação. Nós temos, inclusive, ajudado muitos clientes a se preparar para isso, ajudando ali nos cálculos também de como fazer isso. Então, outro ponto, não necessariamente polêmico, mas é um fato, você precisa organizar isso.
Bom, estou chegando aqui no fim já da minha fala e queria falar de próximos passos. O que que a gente está esperando aqui de próximos passos, né? Os próximos passos, e aí vai ter muito que o Moacir vai abordar também, que é basicamente você se adaptar. Você tem que adaptar seus sistemas de RP, você tem que adaptar suas notas fiscais, ter o próprio, os próprios treinamentos internos, né? Sua equipe de vendas precisa estar treinada para isso. Você precisa realizar testes de emissão de nota fiscal. Este ano, 2026, é ir para isso, exatamente, para fazer os testes, testar cenários com créditos e débitos, afinal de contas, determinadas situações, o seu preço vai subir. E, afinal de contas, não o preço para a empresa, mas o custo total para o cliente vai subir. Mas, por outro lado, ele vai ter crédito. Eu pego o meu exemplo aqui, eu sou escritório de advocacia. O escritório de advocacia hoje paga ISS, PIS e COFINS. A carga vai subir, mas o cliente vai ter crédito, do que ele não tem hoje. Então, isso também é importante se colocar nessa equação, eventualmente, em alguma simulação. E aí, rever práticas contábeis, fiscais, para garantir que estejam em conformidade com as novas regras de tributação. Aqui eu destaco a tal das notas de débito, né? Que muitas empresas fazem reembolso de despesas com seus clientes, e a reforma tributária está deixando expresso que você não pode fazer isso, a não ser que o reembolso esteja com uma nota fiscal que foi emitida direto no nome do cliente. Então, isso é muito importante. Empresas de serviço têm que se atentar muito a isso. Do contrário, você vai ter que botar dentro da sua receita e tributar esse negócio. Então, esse é um dos pontos muito importantes que a gente tem visto bastante. E aqui eu botei natureza experimental e compensação de créditos. E aí você precisa ficar muito atento àquilo que eu disse. Ou seja, se você está em dúvida com relação ao crédito, se você pode apropriar, esse é o momento. Se você não decidir, você vai perder. Então é importante você ter esta definição. E aqui é o que eu coloquei, né? Diagnóstico, adaptação e consolidação. Então, esses são os pontos que, a meu ver, são os próximos passos aqui da própria implementação de reforma. Como eu disse, esse material aqui a gente vai deixar a cargo aqui da Câmara para que a Câmara também entregue a quem assim desejar. Geraldo, não sei se falei muito rápido, falei muito, fique à vontade para assumir por aí. Douglas, na verdade, como sempre, extremamente didático, muito claro, e você demonstra muito alguns pontos que a gente também percebe aqui no nosso escritório. O primeiro deles é que essa questão da neutralidade, ela é de fato uma falácia. Tenta-se dizer que a neutralidade, Douglas, é num contexto amplo, ou seja, que a carga tributária global do país não aumentaria. Agora, se um setor A e o setor B vai ser penalizado ou favorecido, isso não seria uma violação à neutralidade. Eu concordo contigo claramente que esse discurso não é o melhor. Para nós ligados a serviço, isso vai ser desastroso e vai ser, de certa forma, difícil fugir quanto a isso. Mas você está muito bem colocado. Eu concordo integralmente com as suas observações e te agradeço muito pelas suas palavras. Eu tinha uma pequena pergunta para te fazer, até para a gente trocar uma ideia. Mas em função do nosso tempo, se os colegas me permitirem, eu vou fazer isso um pouco mais ao final, depois da apresentação do nosso querido Malcir. Malcir, veja bem, o Douglas trouxe pontos extremamente relevantes. Ele deixou bem claro a necessidade de preparo, a necessidade de redesenho, a necessidade de simular, a necessidade de se antecipar, ou talvez antever, ou tentar antever o que vai acontecer, né? Fato é que a gente tem percebido uma preocupação crescente quanto a isso, que por vezes esbarra não só de vez em quando, numa percepção do cliente ou das empresas de se aguardarem mais pela regulamentação final, e aí até lá pode ser talvez muito tarde, ou mesmo numa certa sensação de que a reforma tributária ainda não veio para valer. Eu gostaria muitíssimo de contar com a sua experiência tão grande para que vocês nos trouxessem um pouco as suas observações sobre esses pontos, ou seja, o que que você entende como sendo recomendável, ou talvez mesmo mais do que recomendável, necessário, né, mandatório, para que você não se, para que os contribuintes não sejam surpreendidos, digamos assim, de uma hora para outra, quando houver a virada de chave de 1º de janeiro de 27, considerando também 29 e até o final em 33. Então, eu te agradeço, Moacir, pela sua presença. Seu tempo aqui nos é muito caro, muito especial, muito agradecido. E, por favor, nos traga as suas observações, se possível, observando o nosso limite de 30 minutos, para que a gente tenha, digamos, respeito com o colega, com todos os colegas que estão agora conosco nesse momento. Muito obrigado, Moacir. Um prazer te rever.
Prazer imenso. Eu que agradeço, Geraldo, agradeço, Douglas. Primeiramente, um bom dia a todos, né? E também gostaria de agradecer a Câmara, né, na pessoa do seu presidente Thierry, também da Corrine e da Rosângela, e, evidentemente, a Comissão Legal da Câmara, na pessoa aí do líder, o Felipe, que está aqui conosco, né? Agradeço também bastante a apresentação do Douglas, como sempre, bastante, como disse o Geraldo, bastante didático. E a minha apresentação aqui ela vai ficar restrita vamos dizer que a partir exatamente das duas, ou da última lâmina slide do Douglas, né? A gente trouxe aqui como início, assim, uma pesquisa, né, de fontes a respeito de o quão hoje as empresas estão preparadas com relação à reforma tributária. A gente não pode esquecer que o ano passado, desde o ano passado, houve, com a regulamentação, né, com a 214, houve a necessidade das empresas já terem seus layouts, os seus sistemas adaptados ao novo sistema, ainda que em caráter de teste e para fins e com incidência apenas simbólica, tão somente para questões de teste. E o que a gente percebe aqui no nosso dia dos clientes, das empresas, e daí o foco dessa minha apresentação, é que foi cumprido o prazo, vamos dizer, do ano passado, né, para já vigir a partir de 2026, e as empresas ainda não estão totalmente debruçadas, ou grande parte delas, né, a pesquisa diz aí, e aliás a gente vê isso muito no nosso dia a dia, as empresas não estão ainda devidamente debruçadas sobre a questão da reforma tributária. E aí a gente entende, já como bem trouxe o Douglas, né, as principais diferenças entre o regime atual e o que virá, né, o cenário trazido com a reforma tributária. Então você tem mudanças assim bastante profundas que evidentemente vão trazer impactos das mais variadas ordens, né? A gente tem dito muito aqui que a reforma tributária não se refere apenas a uma mudança de tributos por outros. Até por essas características próprias que o Douglas bem trouxe, estava aqui anteriormente no meu slide, existem alguns pontos, as mudanças são grandes, mas existem alguns pontos específicos que impõem a necessidade não apenas das empresas debruçarem sobre esse novo regime, mas quando fazer isso. E aí, o que a gente tem alertado os clientes é que o importante é que isso seja feito desde já, desde 2026, porque tem repercussões já importantes em 2027. E quais são, assim, esses pontos? Eu trouxe aqui, a reforma é complexa, enfim, mas eu trouxe aqui alguns pontos que eu entendo que denotam bem a importância de se pensar desde já na sua operação, na sua atividade, enfim, no negócio da empresa e aplicando já essas regras existentes, como bem trouxe o Douglas, tem muitas regras que ainda deverão vir, até em razão disso que a gente percebe que há uma certa esmorecimento das empresas, porque falar, pô, ainda não tem alíquota, ainda não tem uma regulamentação, ainda falta bastante coisa para vir, enfim. Então, mas quais são os pontos fundamentais e que vão trazer já impacto em 2027? Primeiro deles, né, enfim, repassando aqui rapidamente o que o Douglas falou, né, o novo IVA dual, né, o CBS-IBS, ele terá o que tem se dito, né, sem entrar aí nas questões que evidentemente serão trazidas na aplicação do dia a dia. Terá incidência ampla, ou seja, abrangerá todo tipo de operação, né, bens materiais, enfim, e serviços e não acumulatividade plena, ou seja, a sua incidência vai gerar crédito, evidentemente, dependendo de algumas situações.
Além disso, do regime anterior para esse, a mudança do regime de incidência da origem para o destino, isso traz impactos diretos do ponto de vista logístico, enfim, como a gente vai trazer aqui, e evidentemente que isso conversa com a questão dos incentivos fiscais, que também tem previsão de serem paulatinamente reduzidos. A extinção de tributos por exemplo, PIS e COFINS, que dizem respeito não apenas à tributação do consumo, a gente não pode esquecer que PIS e COFINS é um alicerce importante no regime de apuração, num dos regimes de apuração do lucro real, do imposto de renda e da contribuição social, no caso, o lucro presumido. E um ponto importantíssimo é que o recolhimento desse IVA dual, começando com o CBS já o ano que vem, vai ser por ocasião do pagamento da operação, por meio esse método novo, split payment, que o Douglas trouxe, e isso também, sem sombra de dúvida, traz um impacto aí financeiro imenso nas empresas. O Douglas trouxe um dado importante, né, a questão do split payment, salvo o melhor juízo, é um sistema ainda que não existe similar em outros países. Isso necessariamente não é algo ruim, né? A gente tem vários exemplos aqui no Brasil de situações que a gente tem que acaba sendo meio como jabuticaba, né? E que funciona muito bem. O Pix é o melhor exemplo, né? Mas, enfim, é um sistema bastante complexo e que traz esse impacto direto. Então, por que que eu tenho batido na tecla da questão de 2027? Tem esse longo período de transição, incentivos fiscais só vão passar a ter redução gradual a partir de 29, ICMS e ISS continuam valendo no ano que vem, e, portanto, e só a partir de 2029 vão começar a ter redução gradual. E, além disso, a bem da verdade, o novo sistema só vai operar na sua plenitude a partir de 2033. Mas, desculpe-me, por que que eu tenho batido na tecla de 2026? Por dois aspectos principais trazidos também pelo Douglas. Primeiro é que a CBS, que é um dos pontos, uma parte do IVA, né, que seria o IVA federal, a contribuição sobre bens e serviços, vai começar a ter incidência e recolhimento na sua plenitude a partir de 2027. E segundo, porque PIS e COFINS serão extintos a partir de 2027. Então, eu centrei a minha apresentação nesses dois pontos, não nesses dois pontos, mas no que isso representa e por que é importante que as empresas se debrucem sobre o tema ainda nesse ano e por que, no nosso entendimento, como a gente tem visto aqui no nosso dia a dia aqui no Beluz, isso vai importar ou tem importado numa necessidade, muitas vezes, de reestruturação das operações das empresas. Bom, um primeiro ponto, né, já que o CBS começa o ano que vem, é que você vai ter, pelo menos é prometido, por isso que colocamos aqui com aspas, né, essa história de apropriação de crédito e de devolução imediata sempre foi objeto de muito contencioso, de muita discussão. Esperemos que isso mude até pelos próximos pilares da reforma tributária, mas enfim. De maneira geral, o CBS e o IBS, mas lembrando, focando aqui no que vai valer a partir de 2027, CBS e IBS dão direito a crédito por uma série de atividades. Serviços de back-office, material de uso e consumo, alguns benefícios, vamos dizer, trabalhistas, né? Vale transporte, vale refeição, vale alimentação, e mais alguns outros. Tem, por sua vez, uma vedação, né, ao crédito, o crédito, como sempre, né, nem poderia ser diferente, de uso e consumo pessoal, portanto, é importante que aquela despesa esteja distrita à atividade fim. Também não podemos esquecer
que só terá crédito, evidentemente, aquilo que pagou o imposto na aquisição, né? Então, esses são pontos importantes. Já é, via de regra, um regime do ICMS nessa situação de pagou ou não pagou, mas aqui a gente percebe que tem um pouco uma mistura com o regime atual de crédito de PIS e COFINS, mas enfim. E quais são os pontos importantes dois pontos apenas que a gente trouxe aqui. Primeiro, é que nos termos da legislação até então instituída, né, nos termos da regulamentação já feita, a aquisição pelo Simples, ou seja, a aquisição de bens ou serviços de empresas enquadradas no Simples, não darão direito a crédito na sua plenitude. Haverá uma limitação desse crédito de acordo com aquilo que foi pago por essa empresa enquadrada no Simples. Essa é uma mudança muito grande no sistema, até diria que, sob certo aspecto, até viola um pouco, né, aquele dispositivo constitucional de tratamento, inclusive tributário, favorecido a empresas de pequeno, médio, micro, pequeno e médio porte, mas enfim, isso é o que está aí. A gente fez um levantamento aqui, levantamento evidentemente abstrato, temos levantamentos feitos especificamente para alguns clientes, mas enfim, a gente calcula que uma aquisição feita pelo Simples vai gerar um crédito de apenas cerca de 2% do valor da operação. Então, a empresa adquirente vai pagar a CBS full e vai abater esse crédito numa proporção aí, vamos dizer, muito baixa, né? Nos nossos levantamentos preliminares aqui, cerca de 2%. Então, esse é um ponto importantíssimo que a gente tem levantado, ou seja, necessidade de visitar os seus fornecedores, né? As empresas têm que, fornecedores e clientes têm que estar todos mais ou menos alinhados aí no que envolve a reforma tributária, porque senão lá na frente por questões formais, podem não ter apropriação do crédito, ou simplesmente podem ter um crédito que não seja tão importante para a sua atividade, isso um encarecimento do seu bem, do seu serviço, ou perda de competitividade. Há também o split payment, né, que, enfim, também traz nessa questão da apuração de créditos e de tributo e de créditos, já tudo a perspectiva, ainda o split payment ainda não veio uma regulamentação, como bem colocou o Douglas, mas enfim, a perspectiva é que o recolhimento do tributo já seja ali no momento do pagamento da operação e já abatendo inclusive os créditos. Então, daí a importância desse tema, né? Enfim, desde já. Um outro ponto que eu trouxe aqui um outro exemplo, né, que a gente tem verificado, como eu disse há pouco, dará direito a crédito, alguns benefícios trabalhistas. Vale alimentação, vale transporte, vale refeição. Há dois outros, por exemplo, plano de saúde e benefícios educacionais, né? Dois desses benefícios concedidos pela empresa aos seus colaboradores só darão direito a crédito se eles tiverem sido negociados ou previstos no âmbito de um acordo coletivo negociado com o sindicato. Isso aqui, só um parênteses, isso é um retrocesso, né? A gente sabe nome e endereço dessa norma aqui, mas enfim, o que eu quero trazer de importante nisso é que a gente vai ter, as empresas têm que olhar para a sua situação atual, né? O departamento pessoal, RH, bom, eu concedo esse benefício, esses dois estão previstos no acordo coletivo? Se não tiver, corra para entabular uma negociação desde já, porque senão a partir de 2027 você não tomará crédito sobre as despesas com esses dois benefícios. Então, assim, resumo disso aqui da questão dos créditos do CBS e IBS. Lógico,
ICMS, ISS, situação muito conhecida, sobretudo ICMS e IPI, né, aquela de crédito, débito, enfim. Mas algumas despesas que antes sempre estiveram muito restritas à discussão se seriam ou não dedutíveis, né, para fins de apuração de imposto de renda e contribuição social, agora passarão a ter interesse também para a CBS ou IBS. Então, a pergunta que a empresa precisa fazer é: essa despesa gera crédito CBS ou não? IBS ou não? E se sim, em que condições? Então, vamos dizer que esse é o arremate dessa questão principal, que diz respeito à entrada em vigor único que vem da CBS. Um outro ponto que a gente falou há pouco é a respeito da extinção do PIS e COFINS em 2027. Em princípio, tributação do consumo, enfim, nada muda do ponto de vista de imposto de renda. Não é bem assim. A extinção de PIS e COFINS, o PIS e COFINS representa um alicerce importante no lucro presumido. Não é o único, mas como no sistema atual a gente tem PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, né, em alíquotas bastante distintas, né, cumulativo, que permite a apropriação de crédito 9,25, não cumulativo 3,65. Então esse é um alicerce importante das empresas na opção pelo lucro presumido, né? Como a gente sabe, historicamente, as empresas, o lucro presumido, tem uma ótima aceitação para empresas, sobretudo de maior margem, né? E também porque envolve uma simplicidade, uma simplificação operacional, uma previsibilidade da carga fiscal, né? Porque você tem, todos têm aquela planilha que calcula mais ou menos quanto que é determinada atividade no lucro presumido, qual o impacto, qual é a carga fiscal efetiva. E, além disso, você fica sujeito a um PIS e COFINS não cumulativo, cumulativo, né? Ou seja, você não pode apropriar crédito, mas, por outro lado, você não paga 9,25, você paga já 3,65. A previsibilidade da carga, né, no lucro presumido com isso assim, salta aos olhos, é algo assim que é um grande atrativo, evidentemente, sem considerar a questão fiscal propriamente dita. Com a extinção do PIS e COFINS, as empresas vão ter que reavaliar, já a partir de 2026, as empresas do lucro presumido, se vai ser interessante elas se manterem ainda nesse regime, já a partir de 2027. E aí, que a gente tem visto, tem desenvolvido aqui com clientes nessa análise. Primeiro, lucro presumido vai depender da estrutura, estar no lucro presumido ou não vai depender da estrutura da cadeia de custos, do volume de insumos tributados e da capacidade de geração de crédito. E, como eu coloquei aqui, tenho falado desde o início, como eu disse, esse é o foco aqui, né, demonstrar a importância desses temas ainda em 2026, e tudo isso deve ser analisado, simulado, diagnosticado, como bem colocou o Douglas, né, enfim, já em 2026. Um outro impacto importantíssimo que a gente vê, estou só vendo aqui outro impacto importantíssimo que a gente tem com a reforma tributária, num primeiro momento era um impacto silencioso, mas é bastante aparente, é o fluxo de caixa e o impacto no fluxo de caixa em decorrente do split payment. Como eu já disse aqui, com o split payment, o tributo passa a ser recolhido no momento de ocorrência do pagamento da operação. E o recolhimento é feito pelo valor líquido, né? Ou seja, o recolhimento do tributo pela empresa de arranjo de pagamentos, cartão de crédito, o que quer que seja, né? Bancos, enfim, né? Dependendo do tipo do instrumento utilizado no pagamento, o recolhimento será feito pelo valor líquido. Pressupõe dizer, já vai fazer a compensação ou a dedução dos créditos acumulados. Que isso traz uma importância, além do fluxo de caixa que a gente vai falar daqui a pouquinho, está falando, mas vai entrar um pouquinho mais daqui a pouco, a questão também da formalização
e do fornecedor está na mesma página da empresa, entendeu? Porque se o fornecedor tiver informalidade, não informalidade, mas não estiver formalizado ou não estiver em observância, em compliance às normas da reforma tributária, essa operação não vai gerar crédito, isso vai trazer impacto direto para o adquirente, para a empresa. E com esse recolhimento, o que ocorre? Hoje, no sistema atual, a empresa vende seu produto, seu serviço, enfim, tem ali, emite a nota fiscal, recebe o preço e tudo, e ela mesma internamente apura o tributo, né? Enfim, no caso, por exemplo, pegar aqui o exemplo mais clássico, o ICMS, né? Depois internamente apura o tributo, faz ali a compensação com os créditos registrados e promove o pagamento, ela própria promove o recolhimento do tributo. Esse lapso, as atividades ou a operação estando sistematizada tal qual, que é o sistema atual, o que ocorre? Muitas vezes, ou não mais das vezes, a empresa tem aí 20, 30 dias para fazer o recolhimento. Com split payment, isso acaba. Então, empresas com fluxo de caixa bastante reduzido ou que tenham margem bastante reduzida, hoje elas contam muitas vezes com um financiamento, vamos dizer assim, oculto, né? Porque ele tem aí uns 20, 30 dias para fazer o recolhimento do tributo, quando na realidade, no novo sistema, esse que começa com a CBS a partir de 2027, já vai ser desde já. Então tem um impacto, indubitavelmente, tem um impacto muito grande no fluxo de caixa, e aí é uma discussão não apenas com a área fiscal, não apenas com a área comercial, mas aí também já começa a tocar, a exemplo de outros focos da reforma, com a área financeira. E um ponto importante, aliás, como bem trouxe o Douglas, são comentários que a gente ouve no mercado, né? O split payment é extremamente complexo, não apenas do ponto de vista de norma, mas do ponto de vista sistêmico, e ainda não veio nada a respeito, enfim, então a gente está, enfim, esperamos, em tese deveria vir aí no decorrer de 2026, porque já valeria para a CBS a partir de 2027. Há algumas regras aí em caso de impossibilidade, enfim, mas é o que está previsto. Por fim, não poderia ser diferente, mas esse aqui até deixei para o final, apesar de ser uma regra importante, né, uma mudança importante nesse novo sistema, é a mudança do regime de origem para destino, né? Eu deixei para o fim porque isso aqui não diz respeito tão somente ao ano que vem, né? Isso diz respeito ao sistema como um todo. E também conversa, como eu já falei, com incentivos fiscais, que a situação não é o ano que vem, a situação é para a partir de 2029. Então, o que a gente tem? Hoje, nós temos no ICMS e ISS, em regra, o regime de origem, né? Eu digo em regra porque você, em algumas circunstâncias, você tem eu chamo de regime híbrido, né? Você tem o ICMS, o default de ICMS, no caso do ISS, em algumas circunstâncias, você tem no lugar do tomador, enfim, mas vamos dizer que hoje é na origem. Isso é o foco da guerra fiscal que a gente conhece, como bem dito aí pelo Douglas, um dos pilares da reforma tributária é acabar com a guerra fiscal, enfim. Então, com essa mudança e com a redução paulatina dos benefícios fiscais, as empresas, muito no mais das vezes, não vai ser mais interessante ela estar em outros estados longe do seu mercado consumidor. Então, vamos dizer que essa é um mindset que corre é, em paralelo, vamos dizer assim, não é uma questão só do ano que vem, é uma questão importante a ser considerada. Lógico, a gente tem visto e tem tratado com clientes muitas situações em que eles
Eles falam, Malceiro, eu sei disso, mas eu tenho uma concorrência aqui por conta de incentivos fiscais. Se eu não tiver nesse mesmo regime hoje, eu tenho um problema aí concorrencial tremendo. Então, a gente sabe que isso está trazendo, impõe discussões do ponto de vista logístico, né? Imóveis, ou pelo menos grandes áreas, região de São Paulo, região de Minas Gerais, região do Paraná, a gente já percebe, Mato Grosso, a gente já percebe que está tendo um aumento de preço, uma inflação nos imóveis em razão desse redesenho logístico no Brasil, né? Mas, de qualquer forma, enfim, com a manutenção até 2029 dos incentivos fiscais, ainda, sim, não é algo, sob certo aspecto, que imponha desde já. Então, e aqui o que eu estou falando a respeito do impacto logístico, enfim, toda a necessidade de avaliação a partir dessa mudança da origem para o destino. Enfim, como eu coloquei aqui, e é engraçado, porque no ano passado, quando a gente conversava com os clientes, a reforma tributária estava no setor de TI com o setor fiscal, né? A adaptação de sistemas e tudo. Hoje, a gente percebe uma tendência de empresas, de clientes, enfim, a falar, não, isso está sendo tratado pela área tributária, pela área fiscal, evidentemente. Mas as mudanças são tão profundas que o que a gente, na prática, tem vivenciado é que ela impõe é, é, análise, necessidade de análise ou impactos nas mais variadas áreas da empresa. Então, eu falei aqui há pouco a questão de benefício trabalhista, então isso conversa com RH, Recursos Humanos, Departamento Pessoal. A gente falou aqui de aquisição de simples, então isso também conversa com o setor de compras. A gente falou de sistemas, então aí, evidentemente, já está ocorrendo essa conversa com a área de tecnologia. O financeiro, split payment, essas mudanças nos cronogramas de pagamentos, então, assim, um impacto direto, lógico, financeiro e tributário sempre está muito junto, né? E o jurídico. Até no nosso entendimento, assim, o jurídico, onde que ele atua? Ele atua na parte, evidentemente, contratual, e é outro ponto importante, já nesse ano, analisar aí cláusulas contratuais, contratos de longo prazo, né? Você formaliza um contrato hoje, aquela regra, nossos preços foram estipulados de acordo com o sistema atual, o sistema tributário atual vigente. Em caso de mudança, deveremos renegociar para garantir o impacto econômico e financeiro do contrato. Escuta, a gente já tem muita coisa aqui, ainda não é definido, né? Não temos nem alíquota, mas não dá mais para dizer, as cláusulas já têm que refletir essa situação transitória que a gente vive. E também a própria análise dos questionamentos que certamente vão surgir. Infelizmente, um dos pilares da reforma é reduzir litigiosidade, portanto, aumentar a segurança jurídica, mas a gente, pelo que a gente apura aqui, há casos aí que não tem como fugir. E para encerrar, peço desculpa aí, Geraldo, Douglas, enfim. Em síntese, o que a reforma impõe é o que está aqui, entendeu? O foco deixa de ser apenas redução de alíquota, e ainda que não tenha alíquota, é importante analisar a gestão de crédito, caixa, contratos, questão de fornecedores. Esses créditos já da CBS, depois do IBS também, tem que ser analisados, as despesas têm que ser analisadas para que estejam devidamente formalizadas para gerar crédito. E empresas que anteciparem certamente terão vantagem competitiva. O que a gente costuma dizer, né, até jargão aqui entre nós, da equipe e também com clientes, é que a reforma não é apenas tributária. Ela muda a lógica do sistema. E aí, o que eu tenho dito, ela impõe uma reforma cultural. E aí, o que eu quero dizer com isso? Não vamos ter que parar de tomar caipirinha, não é nada disso, mas aquela ideia de que do brasileiro de deixar tudo para a última hora,
E estou falando, gente, evidentemente, tem empresas grandes que já estão bastante avançadas aí em todo esse diagnóstico, né? Mas, mesmo empresas médias e outras grandes, a gente percebe que ainda não deram o tratamento devido, até em razão disso, né? Pô, deixa para a última hora. E outra coisa, eu devo royalties para o meu sócio aqui, o ano mais barato para se adequar à reforma é 2026, porque se deixar para 2027, certamente a implementação dos novos sistemas já vai comer ou margem ou competitividade. Ou você mantém o preço baixo, aquele preço, mesmo preço, para ter competitividade, mas você vai comer margem. Ou vice-versa, você aumenta o preço para garantir sua margem, mas aí você perde competitividade. Então, peço desculpa aí se eu avancei, mas esses são os pontos que eu quis trazer. Não falei do ISS, do IS, do Imposto Seletivo, porque ele vem só, o ano que vem ele vem, que vai ser instituído. Então, meu foco foi exatamente essas questões aí que eu acho que são mais do que urgentes para que sejam analisados pelas empresas. Também não entrei em algumas peculiaridades, o sistema é bastante complexo e a gente tem, assim, para cada setor é possível fazer um levantamento, uma radiografia, de acordo com a atividade da empresa, da carga efetiva até o momento, independentemente da alíquota, mas aqui o objeto meu aqui foi só esse de conscientização, que a reforma tributária certamente imporá o redesenho das empresas no Brasil, e isso tem que ser feito já a partir de 2026. Muito obrigado, Geraldo, muito obrigado, Douglas, Felipe, e a gente fica à disposição aí para eventuais comentários adicionais. Malcia, somos nós quem temos que agradecer pelas suas palavras. Eu acho que se a sua ideia era de fato trazer esse alerta, você foi muito muito vitorioso quanto a tudo isso. Ou seja, está muito claro que o tempo está andando, o tempo já está andando a nosso desfavor e sobre a necessidade de atenção a todas as questões que você mencionou. Muito obrigado, você como sempre preciso e atento. Agradeço muitíssimo. Bom, pessoal, para a gente já encaminhando para o final, eu gostaria, se me permitem, fazer uma colaboração muito rapidamente aqui em adesão ao que foi dito pelo Malcir e pelo Douglas, mas não repetindo o que foi muito bem colocado, mas se me permitem uma atenção que também a reforma exige, no que se refere às operações coimóveis, né? E também as operações que se referem a partes relacionadas, principalmente quando não onerosas. Eu tenho visto, não sei o que que o Douglas e o próprio Malcir pensam quanto a esse assunto, mas eu tenho visto muitíssimo determinadas operações, principalmente aquelas previstas lá no artigo 5º da Lei Complementar 214, que tem contexto imobiliário ou determinado tipo de atividades com partes relacionadas, principalmente quando fora dos patamares de mercado, quando fora dos patamares habituais de mercado e por vezes de uma forma não onerosa. Ali se fala, inclusive, até mesmo nos parágrafos dos artigos anteriores, de doação. Obviamente, as doações com gravames, etc. Então, tem uma série de questões que também afetam as empresas no que parte do relacionamento com partes relacionadas, em relação a cotistas, acionistas, parentes e tudo mais, principalmente quando envolvem padrões fora daqueles observados com o mercado. Isso pode ser um ponto que também merece atenção na implementação dessa reforma tributária. Bom. Agora, eu gostaria também, Malcir e Douglas, de contar com a ajuda de vocês na elucidação de duas perguntas que estão aqui no foram apresentadas pela Sara Bemer. Sara, não sei se eu estou pronunciando o seu sobrenome correto, eu te peço desculpas, mas eu gostaria de direcionar essa pergunta aqui para o Douglas. E o que que Douglas, o que que a Sara coloca aqui para a gente? Excelente apresentação. Teria como comentar sobre o impacto nas empresas pequenas? Então, essa é a pergunta que nos traz aqui a Sara. De imediato, se o Malcir me permite, eu já passo para ele uma segunda pergunta, a ser respondida, obviamente, após o Douglas. O que que o Márcio Motter coloca aqui para a gente? Que o split payment, o impacto também pode ser positivo. Olha só que interpretação interessante, Malcir. Assumindo empresas com prazos longos de recebimento, por exemplo, 60 dias, faz sentido? E ele continua: hoje, essa empresa vende em março, recolhe os tributos em abril e recebe do cliente em maio. Com mudança, os tributos serão recolhidos em maio, quando do recebimento. Então, para nós encaminharmos, Douglas, eu te peço que fique tão somente atento ao tempo, respondendo diretamente a Sara,
ou seja, quais são os efeitos para as empresas pequenas, e depois o Malcia vai responder ao Márcio no que se refere a possíveis efeitos, digamos, positivos, se é que pode dizer assim, em relação ao split payments. Por favor, Douglas. Tá no mudo, Douglas. Opa, desculpe. Bom, obrigado, Geraldo, falando aqui diretamente com a Sara, mas também com os demais. Bom, se a gente puder separar aqui os efeitos e focar apenas nas empresas pequenas, eu olharia para as seguintes coisas, né? Primeira coisa, a implementação. As empresas pequenas tendem a sofrer mais pelos gastos que vão ter que fazer com as suas adaptações. Afinal de contas, são necessários investimentos em tecnologia, são necessários investimentos em questões contábeis, registros e tal e tudo mais. Então, elas tendem a sofrer um pouquinho mais. Especificamente sobre este ponto, é isso. Com relação à parte da tributação propriamente dita, a gente vai ter que separar ali, né? A gente vai ter que separar. Imagine as empresas que estão no Simples. As empresas que estão no Simples, elas poderão continuar no Simples, inclusive pagando os tributos no Simples. Só que o que acontece, né? Ela vai pagar o tributo no Simples, IBS e CBS, e ela vai gerar crédito para o seu comprador, para o seu cliente, também proporcional àquilo que ela gera dentro do Simples. Então, tem este efeito também. De um lado, o cliente vai ter menos crédito, porque ela vai ter o crédito apenas da parcela que ela recolhe dentro do Simples, mas, por outro, também não vai estar contaminado, né, com todo o custo relacionado a isso. As empresas pequenas ainda, se elas tiverem Simples, ou imagine que ela esteja no lucro presumido, né? No lucro presumido, ela vai ter um impacto direto com relação ao PIS e a COFINS, né? O PIS e a COFINS, hoje, a empresa que está no lucro presumido, como regra, ela acaba estando numa alíquota de 3,65 no regime cumulativo. E ela vai acabar com este regime e vai passar a pagar CBS e IBS, como eu falei, a alíquota ali de 28%. Então, imaginemos que a empresa que está no lucro presumido, ela paga o 3,65 do PIS e da COFINS, ela paga, eventualmente, se for serviços, ela paga uns 5%, então estou falando de 8,65. Mas se ela, se ela tiver com ISS, tem o ISS a 5, 8,65. Se ela tiver no regime não cumulativo, ela vai também pagar lá os 9,25, né? Então, 9,25, 14,25. Imagine também que ela, de repente, tem que pagar o ICMS, não sobre a mesma atividade, ISS e tal, mas ela tem que fazer isso. Então, ela, se ficarmos apenas numa empresa de serviços, como uma empresa pequena de serviços, ela vai sair de 8,65 ou 14,25 para 28%. Estes 28% vai acabar acontecendo que muitas vezes os clientes dela até já tomavam crédito do PIS e da COFINS, mas não tomavam do ISS. Então, quer dizer, ela vai também transferir mais crédito para esses clientes. Qual que é o problema aqui? É o fluxo de caixa, né? Porque se imagina se a gente, até entrando no segundo ponto lá do split payment, se ela tiver que já pagar os tributos, automaticamente ela vai botar no preço, o cliente já vai ter que admitir o fluxo de caixa dele contaminado com tributos, então ela vai sair de 8,65 para 28, ou um pouco mais, 14,25 para 28%. Se for uma empresa que não é de serviço, mas é uma empresa comercial, ela vai substituir ali o PIS e a COFINS, o ICMS, por isso. Junto a isso, com a reforma da tributação sobre consumo, a gente tem que lembrar também que as empresas no lucro presumido tomaram agora uma paulada também esse acréscimo de 10% na parte de tributação imposto de renda e também tributação de dividendos. Ou seja, você está colocando tudo ao mesmo tempo de uma reforma de tributo sobre consumo, mudou o lucro presumido e também vai ter tributação de dividendos. Então, quer dizer, acho que temos que separar as coisas, e eu separaria em três aspectos. Investimentos, as empresas pequenas, proporcionalmente, né, elas acabam sendo mais penalizadas, que tem investimentos para você se adaptar às regras de reforma tributária. Aí você tem o segundo ponto, as empresas dentro do Simples. As empresas dentro do Simples, elas vão poder pagar ainda dentro do Simples e vão transferir menos créditos que as empresas que não estão no Simples, mas também não contaminam o preço. E terceiro, uma empresa pequena que está dentro do lucro presumido, pequena, média, né, que está dentro do lucro presumido. E aí você tem esses impactos diretamente relacionados ao aumento da carga e junto você tem também as mudanças relacionadas à tributação da renda. Então, ou seja, como eu havia dito, a questão da neutralidade se mostra ainda mais importante. Como é um princípio constitucional que foi inserido, nós temos que olhar para isso. Realmente está sendo neutro quando a gente olha o pacote completo? E Perfeito. óbvio, a Constituição não está falando de neutralidade individual, né? Está falando de tudo. Mas é por aí, Geraldo. Bom, acho que está muito claro. Eu te agradeço sobre a sua resposta. E agora, Moacir,
Se você puder responder então ao Márcio sobre a questão do split payment no contexto das empresas que trabalham com esse prazo mais alongado, digamos assim, por favor. Agradeço o Márcio, né, pela interação e pela pergunta, bastante interessante. Hoje, sobretudo grandes empresas, como é que elas operam em termos de pagamento, né? Eles pedem que o seu fornecedor emita nota fiscal e aí já é política interna, já é até negociado no contrato, esse pagamento vai ser feito, há casos até de, enfim, 120 dias, 150 dias, 180 dias. Então, sob essa ótica, o Márcio está correto, porque se o imposto é pago no momento em que ocorre a operação, eh, então você tem aí, independentemente de qualquer coisa, você já tem uma vinculação entre o pagamento da operação e o recolhimento do tributo. Entretanto, lembrando que a questão permanece, né? O regime mantém de competência, ou seja, você vai ter a emissão da nota fiscal e vai lançar no sistema, né, no sistema do comitê gestor, e aí, em tese, independentemente se você. Não sei como vai acontecer essa questão da liquidação financeira do pagamento. Em tese, deveria ocorrer no mesmo momento. Mas não sei se o brasileiro é um pouco criativo, não sei se isso vai de fato, vai na prática funcionar dessa forma. Porque se funcionar dessa forma, correto. A reforma tributária pode servir até de, não nem de discurso, mas vai impor ao cliente o pagamento concomitante, o pagamento do preço concomitantemente ao recolhimento do tributo, que hoje a empresa ela emite a nota, faz o recolhimento aí dentro do meu exemplo, né, até, sei lá, 30, 40 dias o recolhimento, mas ainda assim, ainda tem esses 30 dias de recolhimento, mas se ela também não recebeu o preço, né, se ela não recebeu o preço da operação, o valor da operação, também isso, de certa forma, está financiando o seu cliente, entendeu? Mas se a questão ficar no pagamento e o pagamento é da emissão, aí o Márcio, o pagamento eu digo do preço, tá? Não do tributo. Aí o Márcio, de fato, enfim, está correto na observação, bastante pertinente, e eventualmente vai corrigir aí uma prática que a gente tem e que para muitas empresas é um pouco, vamos dizer, pernóstico, né? Porque a empresa vende o bem, o serviço, a mercadoria e depois tem que recolher o tributo, mas só vai receber o preço lá daqui 120, 90, 120, 150 dias, de acordo com a política do seu cliente. Então, assim, concordo com o Márcio, mas só entender ou aguardar como essas empresas vão se adaptar a esse sistema, entendeu? Em regra, elas deverão apenas emitir a nota fiscal quando já for receber o pagamento. E aí, portanto, evita esse lapso temporal aí bastante longo que foi trazido pelo Márcio e que é a prática prática comercial hoje em dia, né? Maurício, eu te agradeço muitíssimo, agradeço também ao Márcio pela participação e acho que então me cabe agradecer a todos os presentes, agradeço muitíssimo ao Douglas e ao Maurício pela presença, sempre didáticos, sempre precisos, muito obrigado. E tomo a liberdade também de devolver a palavra ao Filipe Tossans para que ele possa encerrar o nosso evento, agradecendo de forma especial a todos que dedicaram essa uma hora e meia a um tema tão relevante, um tema que tem impacto direto, até impacto maior do que a gente imagina nas nossas empresas. Muito obrigado a vocês. Por favor, Felipe. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Douglas. Obrigado, Malcir. Foi um evento excelente, objetivo, super esclarecedor. E nós estamos terminando aqui dentro do prazo previsto. A gente previu terminar 11h30, estamos aqui 11h21.
acho que não poderia ser melhor sob todos os pontos de vista. Obrigado a todos e agradeço a todos que puderam participar em nome da Câmara. Bom dia, pessoal. Um abraço. Bom dia, Um abraço a pessoal. todos, muito Obrigado, obrigado mais pessoal. uma Bom vez. dia. Obrigado àqueles que nos acompanharam aí. Enfim, um grande abraço a todos. A todos. Obrigado, Obrigado. um abraço.